Então tá, pessoal, aqui estamos com ITG Talks, o episódio piloto número 1, número 0, ainda a gente não definiu, e estamos nos estúdios da FEComércio, aqui no Lab FEComércio, que é o local de inovação, de startup, de ações de inovação aqui dentro da FEComércio, em Porto Alegre. E estamos aqui agora nesse episódio inicial do ITG Talks falando sobre 3 assuntos que são muito importantes e se conectam muito, que é cloud e infraestrutura, cibersegurança, LGPD e inovação em negócios. Então, começar me apresentando, sou o Guto Ortac, CEO da Go19, Tech Innovation. Go19 é uma empresa que trabalha para melhorar processos, gestão, novos produtos, novos negócios, utilizando a tecnologia e a inovação como meio. Também sou sócio fundador da Post2Go, uma plataforma de marketing com IA, que foi lançada agora no mercado. E tanto a Go19 quanto a Post2Go está dentro do Fevale Tech Park, em Novo Hamburgo, e aqui no Lab FEComércio, em Porto Alegre. E somos 3 hoje, temos aqui vou deixar o pessoal se apresentar primeiramente. Show, obrigado, Guto. Alex, da IT Globo, gerente de desenvolvimento de negócios e parceria estratégica aqui no Brasil, né? A gente aí teve essa ideia, essa sacada de fazer esse podcast e fazer um trabalho não só de divulgação dos nossos produtos e serviços, mas fazer essa collab com outros profissionais do mercado, outras empresas, outros parceiros, e a gente trocar figurinhas, entender como é que está o cenário econômico, né? Ver essa parte tecnológica, o que está acontecendo no momento, o que passou, o que a gente está tendo de visibilidade. Então, acho que é um trabalho bem bacana que a gente vai poder desenvolver nesse podcast. Mestre Arthur, por favor. Nosso primeiro convidado do ITG Talks. Satisfação estar aqui, Alex, Guto. Eu sempre brinco. O Guto, ele é um facilitador de conexões. É alguém que consegue conectar as pessoas. E é exatamente isso que a gente faz na nossa empresa, que é a Arthur Reis Digital, que é detentora de marcas e realiza eventos como o Secops Summit, Meetup Secops, Resenha Secops, entre outros. Família Secops. Isso, é todo um ecossistema, de eventos, né? E a gente também tem a comunidade Secops, né? Mais um produto que é esse daí voltado para o digital, onde a gente traz os conteúdos em forma de cursos e certificações. Legal. Até fazendo um complemento, né, sobre a questão de IT Globo, ele acabou potencializando essa coisa da família Secops, né? A IT Globo, ela está estruturada aqui no Brasil, a gente está na Equinix em São Paulo, no Data Center, mas a gente tem escritório lá em São Paulo, a gente está aqui no Instituto Caldeira e viajando aí Brasil pelos principais hubs de tecnologia. Estamos com data centers em vários locais do mundo, né? A gente está em todos os continentes, então América do Norte, América do Sul, Europa. Então, o pessoal precisando falar de infra nesse sentido, pode nos procurar que a gente vai ajudar, desde pequenos negócios, médios negócios, até nível enterprise. Então, o que o pessoal precisa contar, estamos aí 24/7. 24/7. Cara, isso é muito legal, Alex, de ter mais de um servidor, né, em locais diferentes. Sim. Né, justamente pela segurança que tu tem, né, caso tenha alguma indisponibilidade de Exato. algum, né, pelo motivo que for, né, tu tem essa redundância em outro lugar, em outro continente, né, que tem essa possibilidade, né? A nuvem dá e traz essa possibilidade para a gente. Né? Com certeza. Essa questão de não ter mais o armazenamento só em loco, né? Da gente poder ter ele replicado de forma redundante, por uma questão de backup, disaster recovery, a gente consegue cada vez mais proteger essa questão dos dados. Então, a infra ajuda a proteger a parte de cyber, né? Essa segurança da informação, segurança dos dados. E aí, quando tendencia para essa parte de IA, inovação, onde você vai pegar essa parte mais do cliente final, essas camadas onde já está mais ali questão, muitas vezes, do usuário, a gente acaba fazendo todas as proteções em todos os níveis, né? Então, isso aí o que garante é a operação de cada empresa, de cada profissional dentro da sua área de atuação. Promete. E tu?
Promete o nosso ITG Talks, né? Esse aí é o primeiro de vários, né? Era para nós nos apresentarmos e eu acho que já deu 15 minutos. Não, Isso ainda, né? Alex, o que é o ITG Talks, Alex? Da onde nós tiramos o ITG Talks? Eu acho Como que é? Vai ser um podcast mais sério, mais técnico, ou o quê? Eu acho que ele é muito baseado no que a gente tem feito aí praticamente de 25 para cá, muito dessa de participar dos eventos, das feiras e ver muitas coisas às vezes robotizadas ou muito sistemáticas e as pessoas às vezes ou não prestam atenção ou não conseguem absorver o conteúdo, né, de forma como deveria. Então a ideia aqui mais natural, de uma forma mais natural, orgânica, mais descontraída, né, vai fazendo esse passe de bola aqui, conseguindo jogar o jogo, mas de uma forma mais natural, sem ficar com aquela apreensão, aquela tensão. Dá para o pessoal visibilidade do que está acontecendo em nível de mercado tecnológico, mas eu acho que com um feedback e um ponto de vista mais natural, mais tranquilo, mais chilling. Mais flow, mais fluido. Exatamente. Isso aí. Legal. Eu acho que isso é muito importante e como o Arthur disse, tem que conectar, né? Vamos conectar os atores, vamos conectar as pessoas, os negócios. Os sistemas, o hardware, os ecossistemas, as integrações, né? Vamos conectar isso. Isso aí. Rapidinho, eu queria, antes do planejamento que a gente fez, entender como que vocês estão vendo 2026. Né? Nós viemos de 2025, lá Rio Grande do Sul, onde nós estamos, né? 2024 foi tudo aquilo que a gente sabe, Brasil sabe. 2025 tivemos altos e baixos, às vezes um medo, uma insegurança do que vai vir. Daqui a pouco, no meio para o final do ano, acelerou. Mas esse ano, Copa do Mundo, eleições presidenciais e feriados. Milhares de feriados. Vai ter feriados. Como vocês veem isso, né? Isso vai travar, isso vai... Rio Grande do Sul, de novo, Rio Grande do Sul mostrou quando a gente achou que estava tudo perdido, que nos ia levar pós-pandemia, anos, né? Vem aquele baque das enchentes. Depois das enchentes, e o que aconteceu? Cara, nos deu mais força, acelerou mais. 2026, nós vamos estar mais devagar, o mercado vai segurar, ou nós vamos acelerar mais, porque nós temos menos dia útil, porque nós temos Copa do Mundo, porque nós temos eleições. Como vocês veem isso? Cara, eu acho que nível região sul-sudeste, né? Porque está acontecendo vários impactos, né, geográficos no Brasil, assim, né? Cada vez mais em nível mundo. Então, acho que desde que passou ali pandemia, vindo essa questão das enchentes, o que aconteceu agora em nível 25, o pessoal já mais consolidado, mais estruturado em nível de mercado e negócio, tecnologia, eu acho que 26 vai ser o processo de maturação disso. Vai ser onde a gente já mais evoluído, passando por tanta coisa em sequência, né, de todas as revoluções que a gente já teve tecnológica nos últimos tempos, mas pegando principalmente esses fatores recentes dos últimos 4, 5 anos, eu acho que já nos deixou mais preparados em todos os sentidos, tecnologicamente, comercialmente, e o que vem agora em 26 vai depender do empenho de cada profissional, de cada empresa, mas eu acho que tem muita coisa boa por vir e acontecer em 26. Eu acredito aí que vai ser um ano maravilhoso para todo mundo. Estamos calejados, então casca tá grossa já. Facinho agora para 2026. Certeza. Bastante coisa acontecendo. Que legal, né? A pandemia faz 7 anos já, né? Uma coisa que está muito presente, né? E inclusive, vi esse dado, né, há poucos dias e a gente nem para prestar atenção de quanto tempo faz isso, né? Quantas coisas a gente já fez desde lá até hoje, né? Quantos picos, quantos problemas a gente já inventou, quantas novas ondas de tecnologia a gente vem enfrentando, né? E legal, né? Teve todo aquele boom de home office da pandemia, quase falei um palavrão aqui, né? Mas uma bad word. Acontece. Não, aqui, cara, vamos botar aí TG Talks. Pode falar palavrão, mas a gente vai largar um pi. Vai ter que ter um. Mas pode falar. As redes sociais não permitem. Sim. Não, mas um boom, né, de desafios ali por essa questão de adaptação das empresas, né? Eu na época eu estava à frente, né, para que essas mudanças também acontecessem, a gente continuasse trabalhando normalmente, né, na medida do possível normalmente. Sim. Mas são diversas adequações, né, que a gente enfrenta. Só fazendo um adendo nessa parte econômica, eu acho que foi muito daí que dos últimos... até aumentando esse range para 7 anos mesmo,
que a gente pegou todo esse ramp-up de desenvolvimento de muitas empresas de tecnologia que vieram de fora e se estabeleceram aqui. Muitas daqui que às vezes estavam, sei lá, no seu início, era uma pequena startup, viraram médias e grandes empresas. Então a gente acabou tendo assim muito trabalho, teve muita opção de oportunidade no mercado, mas eu acho que faltou muita capacitação. Então, teve muita empresa com necessidade de melhorar sua tecnologia, mas eu acho que a velocidade e a necessidade, elas estavam um pouco à frente da capacitação de mercado. Então, eu acho que muitos profissionais, muitas empresas aproveitaram isso em paralelo, tipo assim, trocar a roda do carro andando. Foi muito isso. E a galera... Por isso que eu estou dizendo que hoje, de certa forma, já tem um condicionamento, um fluxo melhor. A empresa, quando contrata o profissional, ou quando a empresa contrata a empresa para prestar serviço para ela vai olhar mais essa parte de etapas, fluxos para um contrato de infraestrutura, já vai entender um pouquinho mais o que é nuvem, o que é inovação, o que é IA, o que é cibersegurança. Então, tem males que vêm parabéns. A gente passou muitos desafios nesses últimos anos, por isso que eu acredito de forma positiva que 26 vai ser um ano diferente, porque eu acho que deu uma casca mesmo para tudo que aconteceu nos últimos anos. Muita gente cresceu rápido demais, se achou num patamar e quis ficar num trono que, na verdade, não existe. Quem trabalha com tecnologia sabe que todo dia é uma peleia, né? É uma luta diária, constante. E cada vez, com a IA, está sendo cada vez mais rápido os processos de desenvolvimento tecnológico, software e hardware. Quando o Arthur estava falando de 7 anos da Covid... Eu estava pensando como algumas coisas que aconteceram e marcantes, própria pandemia, as enchentes aqui, a IA surgindo lá, né, meio de 23. Bem toscamente. Não, já existia, mas ela não tinha... Para nós, né? Para o público geral. Sim, mais comum. Nós, público geral. Mais meros mortais. Meros mortais. Sim. Como parece às vezes que faz tanto tempo e como parece às vezes foi ontem, né? Isso é muito louco, cara. Porque olha o que já evoluiu do GPT quando a gente abriu. Não esqueça a primeira vez que eu abri ali e larguei uma frase. Pesquisando meio tipo Google ainda. Pesquisando o Google e o que tem hoje, né? É muito louco isso. Né? Mas também, levando a 2026, cara, eu tô bem otimista. Eu acredito que essa casca que nós pegamos, que essa ideia, o retorno de uma execução, que nem a gente comentou fora do podcast antes de começar, nós mostramos que a gente depende de nós, né? Principalmente aqui no Sul, com as enchentes de 2024. Os primeiros que botaram o pé na água para ajudar foi a sociedade civil. Nós não tivemos tempo de esperar a organização, a instituição do Estado, né? Do Estado, do município, federal, não importa, que seja. Né? Todo mundo abraçou a causa. Abraçou e fomos para cima. Então eu acho que isso nós temos que ter para 2026. Né? Isso é resiliência. Resiliência. Boa. Então, nós vamos falar principalmente como eu falei antes, de 3 assuntos, né? E depois, no final, grande finale, nós vamos falar sobre... O Arthur vai nos falar sobre Secops Summit, né? Falando desse evento que é um evento sensacional, que vem num crescimento muito grande. Terceira edição do Secops Summit. Mas antes, Alex, eu queria eu queria te perguntar lá do início, né? Falar em cloud, falar em infraestrutura. Quando cliente, uma empresa, CEO, CTO de uma empresa ou de uma startup, penso em cloud. Eu vou precisar... É um bonito nome, né? Cloud. Nuvem, né? Imagina o data center lá em cima voando lá. Aonde é isso? Onde é isso? Eu não consigo pegar. Não é palpável. Cara, eu acho que não era tanto. Talvez... é a primeira coisa que nós temos que ter atenção e entender se... É nuvem, não é? Qual nuvem? É agora ou é na frente? Puta, são tantas perguntas. Ou é local e é na nuvem, ou é só na nuvem.
Qual que é o ponto de atenção, assim, que tu acha que é a primeira coisa que a gente... Ou o mais importante, ou a primeira coisa ou o mais importante? Cara, uma coisa que eu falo, assim, falando com times técnicos, times comerciais, né? Não é produto que você chega ali na padaria, me vê pãozinho, me vê ali o leite, coisa que já tá na prateleira. Então, não existe uma receita de bolo, a gente tem que chegar, entender, primeira coisa, o tipo de conhecimento daquele profissional, da empresa, aonde que eles estão adequados, como é que tá a infra dele. Então, a partir da realidade que ele vive, para onde que ele está projetando ir, acho que é um planejamento, é um organizacional, para não ser aquela coisa, cara, tirador de pedido, focar só na venda. Então a gente tem que ter esse feeling de entendimento humano aqui, eu acho que entra a humanização na questão do negócio e do projeto, porque a gente tem que imaginar que a gente está entrando na casa do cliente, né? Então tem que entender como é que é a casa dele para ver o nível de avanço, potencial dele em nível de investimento, tem que mostrar para ele que não é questão de números. Então eu acho que é uma visibilidade, assim, sentindo primeiro como é que ele está em nível de conhecimento, para pensar nessa potencialização de desenvolvimento tecnológica de acordo com a realidade dele, seja financeira, seja por questão da própria infra. Então, eu acho que nesse sentido aí é mais uma análise preliminar bem feita para cadenciar essas etapas, né, fazer ali a parte do estudo, apresentar uma proposta, um projeto, né? Nós na IT Global a gente tem essa visão muito bem tranquila quanto a isso, porque é chegar, entender para ver a captação, porque de repente o cliente está projetando um sentido, tu vê uma outra porta ali de dor. Então, eu acho que é primeiro cuidar, ter essa atenção inicial para daí se desenvolver a questão de proposta, de projeto, e aí a gente vai conversando e desenvolvendo. As coisas não são da noite para o dia, às vezes vai entrar em etapas de revisão, então a gente tem que ter essa noção de tempo, né? Que às vezes pode ser uma coisa um pouquinho mais rápida, mais ágil, que tem uma necessidade que pode ser mais latente, e pode ser mais fácil de resolver, mas na grande maioria a gente tem que respeitar as etapas e fazer isso bem organizadinho. E como alguns projetos que eu uso, que a gente desenvolve na Go19, eu digo, a gente tem que mapear 100%, mapear, pontuar até o ponto B. Exato. Depois de mapeado tudo, pega e separa por fases, eu acho que é similar, né? E vai andando. Para inicialmente e cadencia, faz essas etapas, porque senão tu imagina, tu quer acelerar os processos, né? Econômicos, financeiros, de investimento ou de implementação. A implementação, a migração, cara, isso aí requer muita atenção, requer horas de um time técnico ali fazendo esse processo. E aí, se você não faz esse planejamento estratégico bem organizadinho, porque vai ter coisas ali que vai ter o fator surpresa, não tem como fugir disso. Vão acontecer coisas que não foram previstas. Mas quanto mais organizado você tiver, sei lá na frente você vai trabalhar de uma forma mais preditiva, mais preventiva do que corretiva. Porque a corretiva é o que vai te atrapalhar. Então, se você tem isso em mente, eu acho que vai te ajudar em todas as etapas desse processo aí, tanto comercial como técnico dentro de um projeto. Dá para reforçar que, e eu vejo muito nos nossos negócios, automação, IA, isso vem aumentando muito. E a gente sempre diz que precisa ajeitar a casa, precisa entender os processos, avaliar isso bem, para conseguir falar em automação e IA. Com certeza. Isso tanto para a infraestrutura quanto também para a segurança, né, Arthur? Exatamente. Exatamente, Guto. E, Alex, muito legal tu trazer esse conteúdo, né, de olhar para o contexto da organização, né, e a gente visualiza que cada organização é única, mesmo sendo do mesmo segmento, né? Porque cada uma tem uma cultura, tem pessoas diferentes, né? Tem infraestruturas e tem recursos diferentes. Então, acaba que não existe uma receita do bolo, né? Como tu comentaste antes também. E trago da minha bagagem também, do tempo que eu trabalhava como TI, né? Hoje estou à frente, né, da organização, do evento, né? Tenho outras atividades, mas nesse período eu gostava muito dessa situação de controlar e desenhar, né, na organização o plano diretor de tecnologia, onde a gente definia tudo o que melhoraríamos, né, tudo que mudaria, né, e tendo essa visão do todo, né, mapeado, a gente consegue, então, delimitar o que a gente vai mexer primeiro, né? Qual onça a gente vai cutucar ali. Sim. Né? Escolher o leão do dia. Isso. Se tem uma visibilidade mais macro, depois você consegue pegar essas coisas pontuais de uma forma muito mais organizada e estruturada, né? Você vai ali direto só naquela dor, você não tá vendo que talvez tem tantas outras na volta que estão gerando aquela ali. Isso, então, mano. eu acho que esse mapeamento de uma forma bem mais generalista, porque
A pessoa É te assim. chama, quer olhar Como lá, negócio, né? quer olhar a parte lá do firewall, quer cuidar da parte da segurança dele ou uma vulnerabilidade de borda. Então, mas como é que o cara tá com a infra dele para dentro de casa? Como é que os usuários dele estão utilizando a própria rede dentro de casa? Então, Isso. são N Até isso é fatores. importante, né? O usuário, quem Sim, Um dos mais, né? acesso. Um dos mais, né? Estatisticamente, as maiores brechas, né, de segurança acabam sendo deixadas pelo usuário, né? Porque Usuário final mesmo, né? O Ou colaborador pode ser até da empresa. um visitante Ou da empresa. visitante, Visitante da empresa. isso, né? As pessoas, no caso, É. né? Porque a gente tem, né, nessa questão de cibersegurança, 3 grandes pilares, tópicos, né? Que são as pessoas, os processos e os sistemas, os softwares ou hardware, né? Então, dentro desses 3 pilares, eu posso ter o dinheiro todo o dinheiro do mundo, né? Para implementação Dinheiro infinito. Isso, olha que legal essa palavra. Para a implementação de sistemas e hardwares, né, de ponta, né, eu posso ter processos muito bem mapeados e muito bem desenvolvidos, mas eu tenho que cuidar ainda das pessoas. E o que acontece quando a gente, por exemplo, né, num orçamento, quando a gente dentro da organização cria um orçamento só para a segurança digital ou para a segurança da informação, né? A gente investe em processo, a gente acaba até investindo muito mais em sistemas, em equipamentos, mas Esquece. pouco se olha para as pessoas, pouco se olha para criar uma cultura de segurança, né? Um treinamento de phishing, né? Como identificar um e-mail suspeito, né? Um boleto falso, uma mensagem de WhatsApp ali, e cada vez fica mais difícil de identificar essas questões, né? Teve recentemente, acho que 2024 ainda, então já não é tão recente assim, mas é aquele caso, né, um diretor financeiro de uma empresa, acho que uma indústria na China, né, onde ele era a única pessoa real da videochamada. E os outros todos, diretores, gerentes, né, eram todos feitos com IA. Isso, e é uma avatar de IA, né, voz também copiada. E todos eles definiram naquela reunião, que era só o diretor financeiro, que era o real da empresa, né, que tinha que Liberar o recurso. isso, transferir 10 milhões para não sei qual o projeto que eles estavam destinando. Já foi feito ali durante a reunião, então fechou todas, golpe concluído, depois... A que ponto sabe? chegamos? Isso, né? Então, às vezes fica muito difícil, né? Então, aí entra também esse segundo pilar, que é os processos, né? Se tivesse ali um duplo fator de autenticação, alguma palavra passe, né? Alguma coisa Às nesse vezes sentido. básico até, não, a palavra passe, né? Pois é, né? O... É isso aí. O juramento ao logo da empresa. Isso. Todo mundo, né, podia ajudar nesse ponto, né? E hoje, o que acontece, né? Com o avanço cada vez mais forte das ações que a inteligência artificial faz, né? Por exemplo, há um ano atrás a gente criava, não sei se a gente já criava um vídeo ainda, mas agora a gente cria um vídeo muito fácil, pode usar o mesmo avatar em vários vídeos diferentes, já faz comercial, então assim, uma coisa que num piscar de olhos, né, a gente acompanha essa evolução, né, ainda mais estando à frente, né, de organizações, né, de ponta aqui que trazem esse tipo de conteúdo, como a IT Global, como a Go19 também. E com relação à cibersegurança, né, tem todo esse gancho agora e esse boom, eu acho que esse boom acontece a cada mês, a cada semana. Não é mais anual, né? Não é. Ele está cada vez sendo mais instantâneo, muito mais rápido, Isso. né? Porque, olha só, o que a gente tem de phishing agora, profissional, que é feito por IA. Né? Que não tinha isso há um tempo atrás e quando não tinha, já era um grande problema. Né? Phishing já era um grande problema. Agora, né, ele foi potencializado, né? Então, junto com a IA vem toda a parte boa que ela dá de produtividade para gente, de criação, de insights, isso. de automações. Ontem mesmo, até falando um pouquinho de AI, já entrando um pouquinho nesse assunto, não foi hoje meio-dia na reportagem,
Os caras já fizeram uma rede social que é só agentes conversando, não tem mais humanos agora. Então, assim, pessoal, vamos lá, né? Vamos Calma, lá. né? Terminator cada vez mais dando sinal de vida, né? Então, uma das coisas que eu vejo também, Arthur, muito trabalho com dados, né? Para buscar insights, para buscar projeções. Tudo eu trabalho com dados também. E aquela lógica que a gente já tinha há 5 anos atrás, cada vez mais, tudo gerava dados. Qualquer equipamento, gerava dados. Log, script, dados, sempre tinha alguma coisa saindo lá na ponta. Tudo gera dados, até a cafeteira gera dados. Sim. Então, tem um binário envolvido ali. Então, a lógica era pegar dados transformar em informações em indicadores. E agora, aonde a gente ia trabalhar com esses dados, pegar a base histórica, fazer projeções, tentar tirar insights, montar BI. E isso agora com a IA também nos auxiliando é muito importante, mas também tem que ter esse cuidado de aonde eu tô jogando, para onde eu estou mandando meus dados, né? É que a gente não pode olhar a tecnologia sem olhar negócio, né? A gente tem que entender negócio para ver para onde que vai se encaminhar. Isso era o próximo ponto que eu ia fazer. Legal. Mas Alex, a gente já conversou algumas semanas atrás de um cliente que eu tenho que seria ele não utiliza hoje ainda a IA para trabalhar os dados deles, para trazer novos insights para a alta administração, para a direção. E a IA ia trazer diversos benefícios para ele. Só que, como é que nós vamos montar isso? Nós vamos jogar para uma LLM comercial, ou mesmo que seja pago. Algo open source ou algo privado. Open source, privado. O que eu faço nisso, né? Em relação à segurança, isso hoje é muito importante, e em relação à infraestrutura também, né? Sim, a gente pensa da infra como um habilitador de crescimento, né? E assim, a gente tem que entender essa questão do negócio. Você não tem como fugir disso. Ela não pode ser custo, é um investimento. Assim, de novo, eu pego o exemplo da casa, eu sempre volto para a questão da casa. Assim, cara, tu vai investir no teu muro, tu vai subir mais teu muro, vai botar uma cerca elétrica, vai botar uma câmera. A tecnologia é isso, entendeu? Então, tu tem que entender dentro do teu espaço se a tua rua é perigosa, como é que tá essa coisa da tua entrada de carro e saída, os teus dados entrando e saindo daquela área onde tu vai montar, né, essas tuas camadas de segurança, né? Então, é VPN, é firewall de borda, firewall interno, firewall externo. Então, assim, é cuidar, assim, quando a gente fala de IA, a gente tem que dar 2 passos para trás, né? A gente tem que entender se a gente está estruturado para montar essa parte de IA, seja desenvolvendo dentro de casa, e eu tenho N exemplos disso de cliente, o cara já quer sair fazendo lá na ponta um trabalho que está fazendo cru, que daqui a pouco já existe até a ferramenta no mercado. Então, a gente tem que cuidar porque no meu nível de consultoria, eu não vou cuidar só da parte de infra, né? Eu chego como IT Global, obviamente, falando de questões on-premise, híbridas na nuvem, mas eu tenho que me atentar à questão de segurança, à parte de inovação, se o cara vai utilizar ferramentas lá dentro para, sei lá, o setor de marketing dele, que vai criar alguma vulnerabilidade com as camadas de segurança da minha infra. Daqui a pouco o cara está batendo na minha porta, me acionando suporte 24/7, meu time técnico vai olhar e vai dizer assim, não, mas isso aqui é de dentro da operação do cliente. Ele que abriu aqui, fez essa máquina e criou aqui, e dentro dessa rota abriu-se uma porta à disposição. Né? Eu acabo puxando e conectando, porque não tem como fugir essa questão de cyber e por isso que vocês dois estão do lado de cá, eu tô do lado de cá do Não, mas o bolo é o mesmo, tá todo mundo aqui no mesmo problema, porque se for falar da tua parte de inovação, e aí eu dou o gancho para você, porque assim, você tem N clientes aí que o cara tem a melhor ideia do mundo, até quando você vai apresentar para ele, mas aí te pergunto, Guto, como é que tu vê essa visibilidade? Aqui uma coisa conversando com fornecedores da questão de tecnologia ou até de evento para tecnologia. Mas como é que tu vê esse cliente final que está cru e não está preparado com essa metodologia? Como é que tu passa essa visão para ele da questão de inovação? Vou te ajudar com a melhoria, mas tu tem que arrumar dentro de casa para daí a gente partir para esse outro processo. Como é que tu passa isso para o cliente? Isso a gente tem bastante, tem alguns projetos com IA já, com agentes de IA e o agentes de IA mais com uma lógica de agentes orquestradores e agentes especialistas. O agente orquestrador recebe algumas informações, identifica qual é o agente especialista, joga as informações para lá, volta. O que eu digo sempre a primeira coisa é entender o processo, entender realmente os processos desse cliente, o que ele quer. A gente usa uma lógica muito
forte lá dentro há bastante tempo dentro da minha empresa. Hoje eu não apanho mais falando isso para minha galera de TI, mas antes eu apanhava que era tecnologia meio, não fim. Muitas vezes não importa qual a tecnologia, desde que ela gere valor para o negócio. Então, quando me dizem, eu quero fazer um agente A, calma, dá um passinho para trás, como que nós estamos com os processos. Montei lá, eu adoro, gosto de trabalhar metódico, gosto de criar lá uns métodos, umas ferramentas. Faz um fluxo. Um fluxo. Tem que ter organizacional. E daí eu digo, a primeira coisa que eu digo para o cliente é o seguinte, nós temos que passar pelo funil dos 3 R's para botar um agente A. O que é esses 3 R's? Primeiro, ser um processo repetitivo. Se ele não é repetitivo, não precisa botar IA. Outro, ele precisa ter regras claras. Então, ele tem que ser repetitivo e ter regras claras. Para quê? Para a tomada de decisão do agente sem precisar o humano estar sempre... E o que? Consumir recursos. Porque se ele também não consome recursos do teu dia a dia, tu vai botar um investimento para fazer um agente A e ele não gera... Vai ficar 4 meses, 5 meses no MVP e não vai sair dele, né? Não tem. A conta não é paga. Não fecha. E o financeiro, o comercial lá, tipo, e aí? Tu não falou que ia funcionar? Ou o que... Beleza, investimos tanto e agora o que está nos retornando? Né? Então, também tem essa lógica de arrumar a casa para daí potencializar através de uma inteligência artificial ou de uma automação. Desculpa, Alex, mas outra coisa que eu digo é a IA, as automações, ela potencializa o que tu faz, aquele processo, aquela ação. Se tu tiver isso mal estruturado, o que ela vai continuar potencializando? O caos. Ela não vai trabalhar por conta. Se tu não tiver o prompt, a tua linha de raciocínio corretamente, você não vai desenvolver. Você vai ficar nessa... mais do hype do que realmente na correta funcionalidade da questão da inteligência artificial, né? Uma das coisas que a gente fala bastante não trabalhamos para o hype. Não é o hype. Porque está estourado há 2 anos isso. Se fala muito nisso. Vai por evento de cibersegurança de infra. A gente recebe muitas informações e muitas solicitações de cotação, enfim, para a gente guiar. E outra coisa que eu gosto de falar bastante nisso, no arrumar a casa, IA como apoio à decisão. A IA não vai pensar só resolver você, né? Tudo por ti. A ideia não é tirar os humanos, né? É tirar talvez os humanos do repetitivo. A IA é tão nova e nós já temos um jargão que não consegue mais nem falar nisso. Eu vou voltar um pouquinho para trás, tá? Eu volto porque eu vim da indústria, trabalhei 20 anos na indústria, então assim, muitas das coisas que a gente vê em nível até de infra, segurança, se vem assim, normalmente do mundo militar ou do mundo industrial. A gente pega 10, 15 anos depois do que vem da onde vem esses desenvolvimentos. Lá já se falava em tripla redundância, essas camadas de segurança. E assim, eu me lembro, por trabalhar em automação industrial, nossa, as máquinas vão tomar conta e tirar... Cara, na verdade, a gente criou, novos programadores, novos desenvolvedores, novos operadores. Mudou aquela coisa que o cara tinha que ir lá, de repente, num sistema de tubulação, para fazer uma medição manual, tendo contato com riscos de explosão ou de contaminação por produto, que hoje tu faz através de telemetria. Entendeu? E aí tu tem um cara, seja da instrumentação, da automação ou de mecânica, elétrica, que tu vê isso de forma remota. Então já imaginando que na verdade era questão de já preparar, capacitar, desenvolver novos profissionais do mercado. Isso a gente está falando ali da primeira revolução agora em nível de automação, que já está numa outra revolução. Então assim, vendo nesse cenário dos últimos 5, com essa questão do TI, esses hypes, essas coisas, cara, eu escuto, entra aqui, sai aqui, porque são coisas muito dessa questão de moda, momento, o próprio marketing utiliza muito isso, né, para chamar a atenção. Tem muita gente que atua na parte comercial que utiliza essas palavras mais para prender a atenção do que realmente ter conhecimento de causa. Então, algumas atenções que a gente tem que ter nesse sentido aí. Arthur, tu já notou? Sim. Se tu deixar, é só eu e o Alex. Não, mas eu vou provocar também, tamo aí pra... Só eu e o Alex. Até porque ele vai ter uma deixa. Nós vamos dar a deixa. Nós estamos poupando. Quando chegar no Secop, só aí nós vamos derreter. Legal. Tem um amigo, virou um amigo, né, não meu, mas de toda a equipe, que é o Yuri Diógenes. Ele é professor da Universidade do Texas. Né? Ele vai vir pro evento aqui. Boa. E esse é um assunto que ele vai trazer.
que é dos agentes, né, e a segurança por trás disso. Né, que tu estava comentando, né? E também é uma das tendências de segurança digital essa questão de gestão de terceiros, né? Que foi muito potencializada, né, com a nuvem. Porque quando tu manda as coisas para a nuvem, não é só tua responsabilidade, mais a segurança dos dados. Responsabilidade compartilhada. Tu tem um terceiro já atuando nos teus arquivos, nos teus dados. Né? A mesma coisa, um sistema de IA, onde eu imputo alguns dados nele, né? Já deixa de estar no meu controle. Né? Que aquela responsabilidade dele também com essas informações ter segurança também, né? Num nível se a gente não deixar um prompt bem feitinho lá, ele vai fazer uma bagunça. Isso aí é certo, né? Sim. É porque é muito novo até para conseguir entender isso, né? A segurança não é só o vazamento dos dados, né? A segurança é o que ele vai fazer com os nossos dados também. Isso. Tá aí a LGPD, a GP... E isso opõe um grande desafio para o nosso mercado também, que é exatamente isso, essa governança de IA. Né? E isso vai ser tratado no Secops Summit. Com certeza. Então vamos aproveitar e puxar, né, pessoal. Secops Summit, fala mais sobre isso. Antes tu disse que eu gosto de conectar, eu brinco que eu sou um networker. Gosto de fazer essas conexões e tal, e eu seriamente acho que os bons no sentido de bons profissionais, de boas pessoas, eles se acham, eles se conectam, então isso é importante. Importância de parceiros e ecossistema. Isso aí. E eu vejo o Secops Summits como uma grande conexão entre todo esse mercado. Né? Não é só cibersegurança, eu não sou um conhecedor em cibersegurança ou em nuvem. Por que eu, como negócio, como uma startup, né? O que vai ter lá de tão legal que vem num crescimento? É o terceiro, né? Vamos para o terceiro. Inclusive, puxa do primeiro e a tua visão agora para 26, do primeiro o que tu tá entendendo. Terceiro, qual foi o crescimento, o que nós vamos ter? Vamos chamar essa galera... Está presente 18, 19 e 20 de março. Isso, exatamente. Ponta língua. O Secops Summit, ele nasceu como um evento, mas agora ele já é um movimento impulsionador de negócio. Principalmente voltados à segurança digital, que é um dos cores do evento. Né? Como nós temos 5 trilhas de conteúdo, falando de conteúdo primeiro, tá? Depois a gente fala de todas as ações que vão além de conteúdo que tem no evento. Toda a questão de infraestrutura, de nuvem, on-premises, né? A gente traz também profissionais gabaritadíssimos dessa área, questões de carreira também para o profissional de tecnologia, né? Então, inovação, vendas, gestão de equipes, gestão de pessoas. Mais amplo que só técnico. Isso, exatamente, né? Porque a gente entende que o profissional hoje, ele não pode ser somente técnico, né? Ele precisa se vender, ele precisa... Tem que ser mais plural, né? Isso, ele tem que transitar entre os ambientes e entre as pessoas. Né? Também a gente traz uma trilha só de LGPD, só de legislação e também compliance, né? Questões relacionadas a esse intuito. E tem uma quinta trilha, que é essa... Sim, daí a gente aborda muito essas temáticas de inteligência artificial, de... blockchain também, né, de computação quântica, a gente já traz essa pincelada, né, que é a trilha de tecnologias disruptivas. Né, então a gente traz como tendência, né, essa trilha. E além disso, né, Guto, Alex, Guto vai estar conosco lá, confirmadíssimo, com dos nossos palestrantes. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Trazendo conteúdo de inovação. Lembra o título da tua palestra, Guto? S2S, Service to System. Como pegar um serviço e transformar em um sistema para conseguir escalar esse projeto. Porque hoje o serviço é tão difícil de escalar, né? Normalmente a gente não consegue a service, escalar. Que era outro hype, né? A brincadeira surgiu o S2S, a metodologia da Go19, que nós estamos estruturando. Metodologia nossa mesmo. E lá vai ser o primeiro lugar que nós vamos apresentar como uma metodologia fechada. Por isso que foi legal, por isso que eu demorei para até mandar o título e tal, porque nós estamos pegando toda a nossa experiência e empacotando isso para lançar o S2S, né?
de service to system, né? De serviço para um sistema. E tudo iniciou com a brincadeira do SaaS, que eu brincava que era o SaaS 2.0, né? O SaaS, Software as a Service, e nós estávamos trabalhando com uma outra lógica que eu acredito muito para o futuro, que é Service as a Software. Né? Como não basta só produtizar um serviço. Tu tem que repensar esse serviço, ver como a tecnologia... Quais são os pontos de fricção, pontos de decisão, o que está na cabeça das pessoas, como em tecnologia, e como fechar isso para conseguir escalar serviço. A própria Post2Go é isso. Né? A própria Post2Go é um serviço como uma agência de marketing levada para organizações, empresas que querem agilidade no seu marketing do dia a dia. Então, nós estamos levando praticamente, né, um serviço de marketing, de uma agência de marketing para dentro de um sistema, para dentro de um software. Então, esse é o assunto da palestra lá. Nossa, que fantástico. Legal, né? Sim, o Alex também, confirmadíssimo, para estar conosco lá no Secop Summit. Tem mais um conteúdo também que a gente quer te convidar, que é um debate sobre startups. Né, um movimento de inovação. Desculpa. Legal. Um movimento de inovação junto com startups, né, junto com o pessoal da Unicinos também. Legal. Né, o pessoal do Caldeira vai estar com a gente nesse painel de discussão. Né, ao todo vão ser mais de 200 palestrantes nacionais e internacionais. Então é um evento muito completo de conteúdo, mas não só isso. Né, durante o evento, como um evento focado em negócios também, a gente traz dinâmicas de rodadas de negócio, onde a gente aproxima, né, as pessoas, as empresas que têm um produto a oferecer, né, e as pessoas, empresas que consomem aquele tipo de produto. Né, a gente faz esse matchmaker também. Outras ativações também, né, como, por exemplo, a gente está trazendo para essa edição, né, um campeonato de arremesso de computador. Isso é muito legal. Eu sempre quis Vamos para a isso, nuvem. Cara. Vamos arremessar. Não aguento mais essa máquina aqui. Vamos para a nuvem. Vamos para a nuvem. Ontem foi muito legal. A gente começou com os testes, né, para ver até onde a capacidade humana de chegar, alguns, a gente consegue jogar né? E estabelecer alguns critérios, né, algumas regras para que... Não derrubar nenhum stand, né? Isso. Arthur, isso me lembrou. Tem uma vida profissional longa, embora essa carinha de guri. Mas eu cheguei a entrar numa empresa lá, 25, 30 anos atrás, que daí uma pessoa da área administrativa perguntou qual a diferença de software e hardware. Eu quase disse, espera, Secop Summit 2026, que tu vai entender o que é. Mais ou menos isso, né? O software a gente não pode fazer campeonato para jogar o software longe, mas no hardware a gente consegue. Olha, cara, vou te dizer que se fosse na época do CD ali, tu até conseguia, entendeu? Quando o software tu fazia ele por instalação, tu fazia daí arremesso CD. Mas hoje é desinstalar, né? É desinstalar, botar na lixeira, é o arremesso que dá pra fazer com o software. O que mais que nós temos lá? Vamos aproveitar esse momento, eu já tô ansioso pelo evento. Campeonato Hacker, que acontece durante todo o evento. Legal. Isso. E mais uma ativação que a gente está trazendo para essa edição, que é a criação de startups na área cyber, né, com um grande parceiro nosso aí. Estamos nos últimos ajustes aí para que a gente tenha mais essa ativação dentro do evento. Né? A gente espera em torno de 8 mil visitantes lá para essa Por edição. dia tá dando uma média aí de uns 2, 3 mil? Isso. Legal. De que horas a que horas funciona o evento? A partir das 9 da manhã. Das 9 às 6h15, com os conteúdos. Também tem horários de coffee break. Né? E a partir desse momento, um happy hour para todo mundo que estiver no evento. Que legal. Dentro das empresas que trabalham hoje contigo dentro do evento, seja patrocinador, a gente que vai estar lá expondo, quais são os modelos de negócio de empresas que estão atuando lá hoje, assim, né? Porque a gente falou aqui infra, cibersegurança, inovação, mas quem que está lá? Tem expositores, quem tem são os expositores? stands, quem são os stands? O que esse pessoal está fazendo lá, nível de Secops, para divulgar até que TI como um todo? Porque assim, o pessoal quando fala de TI é muito abrangente, é como falar da medicina, tá, mas qual é a especialidade daquele médico, né? Tu tem, eu sou médico, tá, mas qual é a tua especialidade? Dentro do TI a gente tem esse plural também de divisões. Sim. O que a gente tem dentro do Secops para poder passar pro pessoal? Porque tem uma feira também. Sim, a gente tem ali
fabricantes, né, de produtos de cibersegurança, de produtos de nuvem. A gente também tem os revendedores, né, desses produtos que prestam também suporte especializado. Revenda, distribuição, área comercial. Isso. Legal. Com a maior porcentagem hoje, né, sendo relacionado a produtos de cibersegurança em si. Né? Mas a gente também tem alguns outros expositores que levam, por exemplo, algum software um pouco mais específico, né, para comercialização, para oportunidades de consultorias, prestadores de serviço. Também eu tenho até escritórios de advocacia que participam, né, por causa de toda essa questão de LGPD também. Compliance. Né? Tem empresas que vão lá, né, e esse é um caso muito legal, né? Tirando, a maioria é de cibersegurança, tá? Mas teve uma que é muito curiosa e eu acho muito legal falar isso, né, que é uma multinacional, né, que fabrica software, e ela foi buscar profissionais do mercado. Legal. Né, dentro do evento. Né? Ela comprou um patrocínio, né, mas para conseguir captar profissionais qualificados. Legal. E tá com um stand, vai estar com stand. Sim. Legal, né? Legal. Não vou citar nenhum nome aqui, mas legal. Mas é legal, é uma mudança de lógica, né? E para o mercado. Lá vão estar os profissionais, né? Então, estando lá... Eu iniciei meus trabalhos 25 com a IT Globo. O primeiro evento foi praticamente Secops. Ali já me deu uma visão não só regional, mas em nível nacional. Eu te convidei, né? Então... começou... a gente já tinha outros trabalhos antigos de outros universos, né? Mas a gente começou essa collab, inclusive, que a gente tem de parceria estratégica. E, cara, foi muito legal, assim, porque eu me lembro que eu não fui os 3 dias, eu fui no primeiro e no último. O primeiro, assim, eu já tive um impacto, né? Pô, a quantidade de gente, as empresas que estavam ali, fiz bastante network, conversei com uma galera, né? Muita gente das mais variadas áreas dentro do TI. Então, assim, o primeiro dia já foi bacana, mas o último dia eu fiquei impressionado, porque daí foi, parece que mais gente, uma galera deixou pra ir ali, porque caía num dia bacana, todo mundo ia pra lá, porque depois tinha a questão do happy hour, tinha show no final, então assim, aquele dia, o último dia, assim, da galera que já tinha conhecido, consegui conhecer alguns outros, porque tu não consegue fazer tudo num dia só, é bastante gente pra conhecer, são 8 mil conexões diferentes, oportunidades então, de negócios diferentes, né? Você tem que ir ali no mínimo 2 dias pra conseguir... não só andar por tudo, mas entender o que está acontecendo em nível de feira, de apresentação, ali foi mais ou menos nesse sentido. Cara, foram 2 dias muito bacanas ali. Ali abriu os caminhos de 25, assim, depois foi-se embora como referência para outros eventos que eu pude participar, mas esse aí foi um dos mais legais, posso dizer que se não o mais legal que eu participei em 25. Foi assim, tipo, bem expressiva a visita lá. Como eu já imaginava que nosso planejamento era para ser uns 25 minutos e a gente ia levar bem mais. Então vamos para os finalmente. Antes de nós fazer uma rodadinha, que eu quero puxar uma coisa de vocês, faz o convite para aquela câmera lá, para todo mundo. Participe da 3ª edição do maior evento de cibersegurança e operações de TI do sul do Brasil. Inclusive... para você garantir o seu ingresso, pode usar o cupom exclusivo do Guto Ortac. Olha! Eu? Em primeira mão. Isso. Que dá 37% de desconto em qualquer uma das classificações. Me ajuda que eu te ajudo. Boa. Qual que é o cupom? Não sabemos ainda. Tá, nós vamos... Guto 37. Oi? Guto 37. Guto 37, ó. Produção Guto aqui. 37, então é o na cupom hora de desconto. Quem sabe faz ao vivo. Guto 37, então é o cupom de desconto para aquisição dos ingressos do evento. Legal. Agora, para nós finalizarmos, galera, queria uma frase, uma mensagem, que nas nossas áreas, né, de cada um, na área de cada um, o que a gente pode passar para esse nosso público aí? Cara, dentro da minha parte de infra, assim, vamos pensar a cloud como estratégia, não como moda, não como hype, né? Uma infra bem feita, ela sustenta tudo. Então, se a gente tiver bem organizado, cara, faz o planinho, faz roteiro, faz programação, faz o planejamento estratégico, desde lá da parte que tu tá fazendo o teu processo de cotação, proposta,
valida a tua arquitetura com o teu time técnico. Então, tem a questão comercial, vão se olhar muitos números. Quem fica empresa que fica cuidando só muito números, cara, ela não está pensando realmente em tecnologia. Ela está pensando na questão financeira e bolso. E isso não é sempre investimento. Às vezes, tu pagar um pouco mais de recurso, na verdade, isso é um investimento que tu está fazendo na tua questão de infraestrutura, na tua questão de segurança, proteção e usabilidade dos teus dados. Então, assim, a gente tem que olhar sempre para onde a gente está direcionando esse nosso nível de atendimento. Eu acho que, tendo essas etapas assim bem organizadas já desde o início, você vai pegar um caminho de evolução natural, não tem como fugir do teu processo ser bem realizado. Legal, show de bola, show de bola. Arthur. Guto, Alex, telespectador. Então, a diferença de imaginar e fazer é o factível, é o hardware, é a ação, né? Então, parabenizo vocês, né, pela ação aqui de criação do podcast, como primeiro episódio piloto, né, que venham muitos pela frente. E que venham próximos você também. Isso, não, com certeza. Tamo junto. Só chamar. E exatamente isso, né, entre imaginar e fazer, né, existe a vontade, a necessidade, né. Eu tô falando de cibersegurança aqui, é mais uma questão de filosofia de vida, eu acredito, né, então parabéns para vocês que fazem isso no seu cotidiano, né? E essa fica a mensagem também, o convite para que todos, né, executem os seus projetos, os seus planos, que não fiquem só no campo da imaginação. A grande diferença do... Muito obrigado, primeiramente, né? A grande diferença do que dá certo e o que não dá certo é que o dê certo foi executado, né? Sim. Então, é o O principal. papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo. Também deixando como mensagem, é uma das frases que a gente fala há bastante tempo. Tecnologia e inovação é meio, não fim. Ela precisa, tanto a tecnologia quanto a inovação, ela precisa gerar valor real. Então, ela precisa gerar valor real. Quando a gente entender isso, a gente quebra hype, a gente quebra um monte de paradigma. E é tão básico, mas é tão importante entender isso. Tecnologia e inovação é meio, não fim. Exatamente. Então, galera, agradecendo novamente, presença da Alex. Obrigado, Guto. Obrigado, Arthur. Arthur, obrigado. Vamos finalizar o primeiro episódio do ITG Talks. Eu tô até a fim de botar esse episódio 0. Nem é o episódio 1, né? Episódio é o Abre Alas. 0, o Abre Alas. Então, agradecemos a presença, espero que tenham gostado. Nós vamos fazendo outros, vamos nos soltando mais, mas o importante é estar aqui com amigos, com profissionais importantes que podem gerar valor e trazer valor e desmistificar um pouco esses assuntos tão importantes no nosso mercado. Com certeza. E deixe seus comentários, arrasta para cima, clica no link da bio e nos siga para mais dicas de tecnologia. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.